Olá, seja bem-vindo de volta à Escolha Ler, seja bem-vindo se é a sua primeira vez por aqui. Este é um canal que criamos para falar somente sobre leitura. E hoje eu trouxe algumas dicas para quem tem interesse em começar a ler, para quem não sabe como começar, para quem às vezes fala para mim, eu escuto muitas vezes as pessoas falando, eu começo a ler e não entendo, eu não gosto, eu acabo me desinteressando pela leitura, eu nunca chego no final. Então eu trouxe aqui hoje sugestões fáceis de leituras. Sugestões tanto de livros específicos quanto de categorias fáceis para ler. Não tem uma ordem específica algum disso daqui, e a única que eu escolhi foi para ser a primeira mesmo, que foi a categoria Clássicos da Literatura Infanto-Juvenil, ou Clássicos da Literatura Infantil, enfim. E o primeiro livro que eu trouxe, não podia ser menos do que ele, O Pequeno Príncipe. Por quê? Porque esse livro é fácil de ler. A linguagem dele ela é uma linguagem fácil, eu acho fácil. Ele é fininho, ele tem, aqui vou mostrar para vocês, algumas gravuras, inclusive esse aqui é uma versão que tem aquarelas do próprio autor, que eu não sei falar o nome dele, gente, Antoine, é um autor francês, e é um livro fácil de ler. Eles são várias histórias de vários encontros que o Pequeno Príncipe tem com determinadas pessoas, enfim. Sem spoiler, não vou falar muito não. Mas, apesar de eu não gostar muito de spoiler, eu trouxe aqui um trechinho que é sobre um dos diálogos mais interessantes que tem nesse livro, que é o diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa. Eles se encontram e o Pequeno Príncipe pede para ver a raposa e a raposa fala para ele que primeiro ele precisa cativar ela, senão ela não vai se aparecer para ele. E ele pergunta, eu procuro amigos, mas o que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa, significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos, e eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o Pequeno Príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. E aqui o diálogo dele se desenvolve falando sobre isso, sobre cativar, o processo de cativar pessoas. É um livro impressionante. Eu acho que à medida que você vai ficando mais velho, você vai entendendo até mais, além daquilo que está escrito aqui, você vai entendendo não só as historinhas em si, como o que elas querem dizer para você aplicar mesmo na vida. Então, esse aqui é um livro que eu indico para qualquer idade. Dentro dessa mesma categoria, eu trouxe Alice, que eu sempre gostei muito do filme. E eu vi uma indicação desse livro aqui. Quem segue ela na internet vai saber de cara o nome da pessoa. É a Leone Lane. Ela fala muito desse livro. Eu falei, cara, eu vou ler esse livro por indicação dessa menina. Já que eu gosto tanto dos filmes, por que não? E esse aqui também, eu trouxe um pequeno trecho dele. Eu só trouxe trecho, gente, de 4 livros e tem uma pequena quantidade, uma quantidade relativamente boa de indicações aqui. Mas é rapidinho, é boa. Que sensação estranha! Exclamou Alice. Parece que estou encolhendo como uma luneta? E estava mesmo. Encolher até ficar com apenas 25 centímetros de altura e abriu largo sorriso ao constatar que agora tinha o tamanho perfeito para passar pela portinha e chegar àquele lindo jardim lá fora. Esperou um pouco primeiro, para ver se encolheria mais, e ficou um tantinho preocupado. Pois sabe como é, disse Alice com seus botões. Pode ser que eu desapareça por completo como a chama de uma vela. O que aconteceria comigo então? Tentou imaginar o que acontece com a chama de uma vela depois que ela se apaga, sem conseguir recordar-se já ter, de fato, visto isso antes. Às vezes, dependendo da sua idade ou do seu momento de vida, você vai entender isso aqui de 1000 formas diferentes.
Esse livro também tem a mesma pegada do Pequeno Príncipe, que é sobre literatura infantil para várias idades. Eu até vou trazer no final do mês agora uma leitura que eu tô fazendo que ele fala exatamente sobre isso, mas não vou dar spoiler sobre o vídeo do final, né? Mas se inscreva no canal e ative a notificação para você receber a notificação no final. Eu trouxe aqui um livro, porque físico eu só tenho ele, mas para representar mais ou menos aqui a saga. Não foge correndo desse vídeo se você tem preconceito com relação a esse livro ou aos filmes que foram baseados nele. Tem coisa aqui, se você não gosta desse tipo de livro, vai ter dica para você. E sim, é a saga Crepúsculo. Esses livros, né, na verdade, são uma sequência de cinco livros, eu acho. São 5 livros, porque tem o último que ela escreveu. Não, na verdade tem 6 também, que é um livro até que eu tenho ali que fala sobre... deixa eu pegar ele aqui pra vocês. Aqui. A Breve Segunda Vida de Brit Tanner. Esse aqui eu ainda não li, foi o último que ela lançou dessa saga. E o que eu tenho a dizer sobre essa saga? Primeiro, aqui o vídeo nós estamos falando sobre pessoas que não têm o hábito da leitura e estão procurando algo que prenda a atenção. Esse livro, essa saga, é uma dessas sugestões. Essa autora, Stephenie Meyer, não sei se é assim que fala o nome dela, ela tem, eu não sei se existe isso, mas o dom da escrita. Só para você tentar entender o que eu quero dizer. Ela faz você entrar na história. Não no sentido de você se identificar, muitas vezes, mas no sentido de você olhar a história pelos olhos do personagem, sabe? Ela faz a gente sentir a emoção do personagem ali no momento. O livro, Crepúsculo, o Eclipse, Lua Nova e Amanhecer, são escritos em primeira pessoa. É a Bella contando a história dela, né? Tudo sobre o ponto de vista dela. Então, você basicamente sente ali, às vezes, o que ela sente. Você tem um olhar sobre o que acontece em volta dela, pelos olhos dela. E é fascinante a escrita. Eu, particularmente, como esse daqui foi uma das primeiras leituras de quando eu voltei, de quando eu comecei a ler, é um livro que te prende a atenção. E se o objetivo desse vídeo é exatamente trazer isso, essa é uma saga que eu indico e recomendo. Porque tem também a alegria de você continuar uma leitura, concluir e começar um outro livro e concluir. E tem isso, sabe? A história contada pela Bella são esses 4 livros. E depois ela lançou também O Sol da Meia-Noite, que é a história do Edward, do ponto de vista do Edward, do começo da história deles, né? É como se fosse o Crepúsculo, o livro Crepúsculo visto pelos olhos dele. E é impressionante você descobrir a complexidade, o nível de complexidade que é além... Como é que eu vou explicar? O Edward, ele é um pouco mais complexo que a Bella. A Bella é uma menina que viveu poucos anos. Ela, quando eles se conhecem, ela tem acho que 17 anos, 16 ou 17. E ela tá ali no começo da vida e o Edward já viveu significativamente muito mais anos do que ela. Ele tem muito mais experiência de vida, ele carrega muito mais, até preconceitos mesmo, sobre si, não sobre as pessoas, sobre ele mesmo. É muito incrível ver essa jornada dos dois. E eu indico esse livro, essa saga, para quem tem esse interesse. Ainda dentro do tópico fantasia, eu não sei se eu falei, é fantasia essa categoria que você encontra. Fantasia? Não é fantasia. Eu trouxe aqui o box do Povo do Ar, mas eu vou indicar somente 3 livros desse box, que são O Príncipe Cruel,
O Rei Perverso e a Rainha do Nada. Esses livros aqui estiveram no meu vídeo sobre as leituras desse ano. É uma leitura muito rápida, é uma leitura infanto-juvenil, então ela foi feita para crianças, adolescentes, enfim. Então é uma leitura rápida, é uma leitura fácil. E essa edição aqui, quem que é essa editora? Editora Galera. Ele não é capa dura, tá? As capas dele são bem flexíveis. E ele tem O Sonho de Todo Leitor, que são folhas amarelas, um espaçamento ok, uma diagramação fácil de ler. É um livro que você lê no piscar de olhos. Eu acho que, o quê? Para quem não tem costume de ler, umas 2 semanas, no máximo. Que eu acho que eu li isso aqui em 1 semana e meia, os 4 livros, que vem um outro livro. É um livro, conta a história, é fada, conta a história de fada na floresta, tem a mistura do mundo mortal, né, que é o mundo humano, e tem ali uma série de intrigas e tal que acontece, traições, enfim, tem toda essa pegada que acontece na vida real, mas é o comportamento das fadas e tal, enfim. É um livro fácil de ler. Ah, você está começando. Você quer descobrir se você gosta do gênero fantasia? Esse aqui é um livro simples de você ler. E até se você não gostar, tem outras indicações de fantasia. Eu trouxe aqui também um livro que eu acho que é um clássico. Eu considero clássico porque pela idade dele. Ela é de 1874, essa autora. Ela morreu em 1942, então foi nesse intervalo aí que ela publicou os livros. Anne de Green Gables. Eu tô lendo esse livro, vou trazer ele inclusive no final de maio agora. É uma leitura engraçada, é uma leitura divertida, você vê o ponto de vista de uma criança, né, ali na pré-adolescência. É uma leitura gostosa, assim, de fazer. É uma leitura que flui. Essa editora aqui, Ciranda Cultural, essa versão que eu tenho, ele é daquele tipo de livro que também tem umas páginas amareladinhas, tá vendo? Uma leitura é fácil de ler, não cansa as vistas, não dá dor de cabeça. A página dele é daquela que dá pra fazer assim, e ele não amassa. Então, detalhes. Mas o livro é uma história, eu não vou dar spoiler aqui, eu vou trazer um pouco mais sobre ele no final desse mês. E é o ponto de vista dessa garota, e é uma leitura um pouco dinâmica. Essa Lucy Maud Montgomery, que ela conseguiu dar um dinamismo para a história. E o que eu posso dizer assim para prender você aqui e fazer você comprar esse livro? Esse livro é uma leitura que faz você ver a vida de uma maneira mais leve, de um ponto de vista mais divertido, brincalhão, mais de levar na brincadeira. Você ri bastante com essa menina, ela é muito divertida. Trouxe aqui Diário de um Banana, que é um livro que eu trouxe no primeiro livro, que fala sobre as compras minhas agora de 2023, e não há spoiler. Esse aqui eu também trouxe um pequeno... É a primeira página do livro. Ele é um livro que tem... É um diário desse garoto, adolescente. E eu fui pesquisar, parece que são 15. É uma série de 15 livros, então... Só para você ter o gostinho de terminar um livro, começar outro e terminar o outro também, esse aqui é bom para começar. Eu vou ler só um pouquinho da primeira página do diário dele. Setembro, terça-feira. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Este é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrito nele. Ótimo. Tudo que eu preciso é que um idiota me pegue com esse livro e entenda errado. É divertido, gente. O bom é que assim, em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Tipo, ele põe em caixa alta aqui para você entender. Outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe, não minha. Mas se ela acha que eu vou escrever meus sentimentos ou coisa do tipo, ela está louca. Então, só não espere que eu seja todo querido diário isso, querido diário aquilo.
É divertido, é fácil, numa tacada só você lê isso aqui, numa sentada de tarde, de domingo, você lê esse livro, chega no final do seu domingo e fala, pronto, li um livro. Então, esse também entra para nossa lista de sugestões de livro para começar a ler, para quem não tem esse costume. Agora eu vou entrar aqui numa categoria. O que eu quero indicar é a categoria, mas eu trouxe aqui também algumas sugestões. E as sugestões que eu trouxe, obviamente, eu já li, que é a literatura brasileira. São as pessoas aqui desse nosso Brasil brasileiro que escreveram romances, enfim, que eu li na época de escola, reli e tem... Não, dois aqui eu não reli, não. José de Alencar, que eu comentei, acho que no meus, tanto no vídeo de compra quanto no vídeo de leituras e releituras deste ano, que escreveu 5 Minutos e a Viuvinha. Ele é um clássico, então ele não é um livro tão dinâmico de ler quanto esses outros que eu mostrei até agora. Ele é uma leitura um pouco mais erudita, né? Mais devagar, você não lê tão rápido. Mas é uma leitura que compensa. O que tem na pegada com os clássicos, acredito eu, de uma forma geral? Eles não são livros fáceis de você terminar a leitura. E é por isso que sempre que eu leio um clássico assim, como esse, às vezes outro mais complexo, eu sempre leio outros livros junto. Porque é uma leitura que ela dificilmente vai te dar o prazer de terminei rápido o livro, sabe? Então, esse livro aqui, 5 Minutos, é um livro legal. A Viuvinha também é um livro bom. E a categoria que eu estou indicando aqui é essa categoria clássica da literatura brasileira. Esse aqui é um livro de bolso que eu comprei, acho que no aeroporto uma vez. A letra dele é um pouco menor, mas ele tem as páginas amarelinhas, tá vendo? O espaçamento é ok e dá pra ler. Eu comprei esse livro aqui pra minha filha, apesar dela não ter gostado muito da ideia de eu comprar um livro sem figuras para ela na época. Hoje eu acho que ela já deve até conseguir ler. A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Esse livro aqui, eu não reli ele ainda não. É um livro que eu lembro que na escola, gente, como eu fiquei encantada com essa história, com o final dela. É um romance bonito, sabe? Um romance... Eu não sei se é porque na época eu não tinha muito conhecimento sobre livros e tal, eu não tinha lido muitos livros. Na verdade, até hoje eu ainda não li muitos livros, mas o que eu concluí na época foi que eu fiquei um pouco admirada do final, me surpreendeu, assim como esse outro aqui também, de Luiz Azevedo, Cortiço. Essa não é a edição que eu li, mas é uma edição que eu achei no sebo, por não mais do que isso, R$10. Ele já tá estragando aqui, sabe? Então, tá vendo que já tá até abrindo? Mas eu não me importo. É um clássico que já foi de alguém, chamava Ana Cristina, número 68, a antiga dona desse livro, e eu nem sei se foi a primeira ou a segunda. É uma leitura, também tem a mesma pegada, ela é um pouco mais demorada, mas é aquele tipo de leitura que vale a pena ler. O final me surpreendeu bastante na época, eu lembro. Eu comentei isso aqui também no meu livro de compras, então não vou me delongar muito nessa história. Aqui temos a categoria biografias. Às vezes eu conheço pessoas também que gostam de saber a história de outras pessoas, a história de alguns ícones que ficaram conhecidos mundialmente. E esse daqui é um ótimo livro para representar essa categoria. Michelle Obama. Aqui fala muito também sobre o processo político lá nos Estados Unidos, sobre como que foi a jornada do Barack Obama e da Michelle até chegar à presidência, né? Até o Barack chegar à presidência da República. E é um livro que conta a história dela do ponto de vista dela. Eu gostei bastante, mas é incrível que na primeira página tem aqui algumas figuras não, algumas fotos mesmo,
Tem aqui uma parte que tem umas fotos bem... fotos da família deles, das eleições. É bem bacana, assim, a história. Mas o que fez eu ficar mesmo com esse livro, eu estava folheando ele numa livraria, numa viagem até. Mas acho que eu vou fazer um vídeo sobre livros comprados em viagens, que eu tenho bastante. Esse daqui é a primeira página, prefácio do livro. E foi a frase que, a fala dela que me prendeu e fez eu pagar o que nem foi. Hoje você acha muito mais barato, então nem compensa falar quanto eu paguei na época. Ela fala assim: hoje em dia penso que essa é uma das perguntas mais inúteis que um adulto pode fazer a uma criança. O que você quer ser quando crescer? Como se crescer fosse algo finito, como se a certa altura você se tornasse algo e ponto final. Até agora fui advogada, fui vice-presidente de um hospital e diretora de uma ONG que ajuda jovens a construírem uma carreira significativa. Fui estudante negra da classe trabalhadora em uma faculdade de elite de maioria branca. Fui a única mulher, a única afro-americana em todos os tipos de ambientes. Fui a noiva, a mãe estressada de uma recém-nascida, a filha consternada pelo luto e até pouco tempo atrás fui a primeira-dama dos Estados Unidos da América. Emprego que não é oficialmente um emprego, mas que ainda assim me deu uma plataforma que eu jamais imaginaria. Gente, essa frase me comprou. E por que não conhecer a história de outras mulheres, né? Ou se você é homem, por que não conhecer a história do ponto de vista de uma mulher e de uma mulher negra? Tem até um livro que está se falando muito na internet, que é a história da Viola Davis, que eu também estou muito interessada em comprar, que entra também nessa categoria biografia. Essa leitura aqui não é uma leitura fácil de terminar, não é um livro pequeno, mas o que é que eu quero trazer aqui com esse exemplo? Talvez seja essa uma categoria que você se encontre, que você goste de ler, que é a categoria biografias. Às vezes você vai desenvolver a leitura conhecendo a história real de outras pessoas. Do ponto de vista, ver como que aquela pessoa era vista, como que ela se sentia. Inclusive, ela nasceu, se eu não me engano, na década de 60, e era um mundo totalmente diferente, né? Eram realidades totalmente diferentes das nossas, e ela enfrentou coisas que hoje em dia as mulheres ainda enfrentam. Então, eu acredito que essa categoria aqui, talvez se você não se enquadre em alguma das outras, ou das que eu vou trazer aqui ainda, seja uma categoria que vai te prender na leitura. Ai, não cabe mais. Uma pilha, só tô com medo dela cair. Esse livro aqui, também A Garota do Lago, conta a história de uma jornalista que foi investigar o mistério por trás da morte desta garota, que é uma garota que morreu numa cidade pequena, onde nada acontecia de diferente, não tinha crimes, assim, enfim. E esse foi um crime que impactou a cidade e impactou, até de certa forma, nacional. Não foi um acontecimento histórico do país, mas teve uma repercussão nacional na época. Eu não sei se essa história é real, eu acho que não. Não consegui descobrir isso ainda. Mas, enfim, na história foi uma história que foi divulgada em vários estados do país, porque ela era filha de um político. Era filha de um advogado famoso que estava iniciando na carreira política. Então, essa advogada, ela meio que entra em algumas situações difíceis, porque ela começa a descobrir coisas que as pessoas queriam que ficassem ocultas. E ela, no final, não vou contar se ela consegue ou não escrever a matéria. Mas é um livro que, uma categoria que talvez você possa se enquadrar, se encontrar, assim. A Garota do Lago é um livro que eu super indico para começar. E aqui eu trouxe uma categoria. Os 2 livros eu não li. Eu ainda não sou muito fã, mas quando eu era pequena eu era. Não é que eu já fui muito fã dessa categoria. E eu não sabia que existiam livros desse estilo.
Existem livros, como também existem revistas. E eu estou falando, sim, das histórias em quadrinhos. As famosas. Quem nunca leu Turma da Mônica, né? Galera que mais venha do canal vai saber que Turma da Mônica era considerado uma leitura na minha época. E na minha humilde opinião, ainda é. Esse aqui é um livro que... Essenciais, Guerra Secreta. Quem é fã da Marvel e entende aí as histórias, os filmes, enfim. Esse daqui eu falo pro meu marido que é uma edição de luxo de quadrinhos, porque, gente, na minha época as capas do gibi rasgavam, né? Mas, enfim, é uma história em quadrinhos. E eu trouxe esse aqui e este daqui para representar essa categoria quadrinhos. Que envolve tanto os livros, que esse aqui é um caso de um quadrinho em preto e branco. E aqui, gente, essa categoria é muito mais ampla do que você imagina. Além dos HQs famosos, os mangás, os gibis de Turma da Mônica, os livros em histórias em quadrinhos, existem algumas editoras que lançam livros, por exemplo, como o Diário de Anne Frank, que tem quadrinhos. Aquele livro que é um desejo também, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, tem ele a versão em quadrinhos também. Então, quadrinhos é uma sugestão de categoria para você que quer iniciar na leitura, que é uma coisa mais leve para não se perder ou para não desistir. E o quadrinho, ele tem essa, né? Ele traz ali a figura, que você não precisa usar muita cabeça para imaginar ali, ele já te dá uma ideia da cena, ele te traz os diálogos e tem uma certa rapidez, porque, né? Imagina, olha a diferença de você ler isso e de você ler esse outro exemplo aqui que eu dei, mas não desista dele. E você lê isso. Tem diferença. É uma leitura muito mais rápida o quadrinho e não deixa de ter a condição, não sei se é essa palavra certa, de transformar uma história pesada numa história mais leve ou de dar mais emoção a uma história que você já conhece. Essas são as categorias que eu trouxe, os livros de indicação que eu trouxe para hoje. Se você não gostou, comenta aqui para mim, se você quer saber, quer outras categorias. Eu tenho aqui algumas também, se você quiser eu trago outras opções. Se você gostou de alguma categoria, de algum livro que eu indiquei aqui, comenta aqui embaixo se você já leu, se você tem interesse de ler. Curte o vídeo e compartilha com aquele seu amigo que tem uma preguicinha de ler, que vive dizendo que tem vontade, mas nunca começa. Compartilha com ele, quem sabe nessa ele vai. Se inscreve no canal, não esquece de deixar o curtir, beijo e até a próxima.